Esse negócio que você falou de introspectivo, e ter o introspectivo e o extrovertido, né? Aham. Isso é uma parada que é criada através do, tipo... As coisas que aconteceram na minha vida vão me tornar extrovertido. As coisas que aconteceram na minha vida vão me tornar introvertido. Ou é algo que eu nasci, assim, alguém nasce. Cara, puta merda, eu tenho que falar isso. Tem gente que vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar, cara. Ô, Monark, o que um neném sabe fazer quando ele nasce, cara? Chorar. Ele sabe fazer quase nada. O neném não sabe nem mexer o braço dele. O que a gente é hoje do jeito que a gente é, você é do jeito que você é, por causa da sua experiência, cara. Pode crer. Então tem muita coisa que o seu cérebro aprendeu que você nem sabe. Tem muitas modificações que aconteceram no seu cérebro ao longo da sua trajetória que você nem sabe por que aconteceram. O aprendizado pro nosso cérebro não é ir na escola. O aprendizado é tudo que você vivenciou, cara. Claro. Como é que você aprendeu a falar, se comunicar verbalmente? Já nem lembro. Você estava lá, tinha gente falando com você, seu cérebro foi absorvendo aquilo, foi entendendo as regras de como falar, de como se comunicar, os padrões, e foi aprendendo. Isso acontece numa fase específica da vida, lá nos primeiros anos de vida. Você pega uma criança de 4 anos, coloca ela num país estrangeiro, o cérebro dela ele está apto, os circuitos envolvidos com linguagem, eles estão molinhos, aptos para aprender a linguagem. Então, você põe ela num país novo, ela vai aprender facilmente uma outra língua. É tipo um superpoder da criança, né? A criança tem o superpoder de aprender muitas coisas Sim, de certa maneira. automático, digamos assim. O cérebro dela, a gente chama, essa capacidade de modificação, a gente chama de plasticidade. Quando a gente é criança, o cérebro está muito plástico, ele é muito fácil, muito maleável de modificar, como se o cérebro tivesse ávido por absorver o máximo de conhecimento que ele pode do mundo externo, porque ele vai ter que aprender a lidar com aquele mundo. E um dos conhecimentos que ele adquire é a comunicação, que é importantíssimo para o humano, né? Essencial. E aí, o que você acha que acontece? E essa fase que permite esse aprendizado é uma fase específica. Então, você tem um período na nossa vida, lá nos primeiros anos de vida, que seu cérebro está apto para aprender uma língua. Se você pega uma criança nessa fase e isola ela socialmente... Tira ela, coloca ela num ambiente que ninguém fala com ela, o cérebro dela não tem oportunidade de ter um ambiente, as pessoas falando ali com ela para ela aprender as regras de como falar. O que acontece? O indivíduo não aprende a falar. E tem alguns casos de que aconteceram isso, a gente chama essas crianças de crianças selvagens. Caralho. Por algum motivo, elas foram isoladas socialmente numa fase da vida fundamental para o aprendizado da linguagem. Tipo Mowgli. Tipo isso, tipo isso. E aí, cara, depois... Né? Depois que essa fase se acabou, né? A criança não tem mais capacidade de aprender aquela linguagem. Então, assim, ela aprende a falar, mas é uma coisa muito rudimentar. Fica tipo, Monark, saúde ruim. Fica uma coisa bem... Entendi. Assim, então... Mas ela fica mais burra ou não? Não necessariamente, né? Até porque inteligência é uma coisa muito... Relativa. Não é relativo, mas você tem... hoje em dia o entendimento é de que você tem vários tipos de inteligência. Então a gente não pode dizer que ela é burra, Pode né? crer. Mas do ponto de vista de linguagem, ela não teve oportunidade de aprender as regras da comunicação, porque isso devia ter acontecido lá nos primeiros anos de vida. Então tem certas mudanças que precisam acontecer em certos momentos da vida, se por algum motivo o indivíduo não tiver no ambiente adequado para aquilo, ela não vai desenvolver. Quem você é hoje, Monark, depende do seu histórico, cara. Então, você pode desenvolver sua capacidade de se comunicar com muitas pessoas. Uma coisa que você pode treinar, você pode aprender. Você pode ter treinado isso na sua vida sem ter percebido. Não sei qual que é o seu histórico, mas você pode ter treinado sem perceber. Cara, na verdade, eu não era pra estar na profissão que eu tô, tá ligado? Porque eu sou muito antissocial e introspectivo. Ó, vou te dar um exemplo, que você já falou aqui. Você fez teatro. Fiz. Teatro é um excelente treino de comunicação. No teatro, você tem que aprender uma série de aspectos da comunicação corporal e oral. Mas eu já era velho, né? Não era criança. Não, mas tudo bem. A nossa capacidade, o que eu quero dizer, a nossa capacidade de aprendizado, ela existe a vida inteira, cara. Sim. Tudo bem. Lá, quando a gente é criança, capacidade do cérebro de se modificar, ela é maior. E aí, o cérebro é uma esponja que pode ser ruim. Porque você põe a criança num ambiente negativo, pode aprender coisas que vão ser ruins para ela, negativas, né? Então, o ambiente em que ela cresce é fundamental. Por que a gente não hackeia a infância, né, mano? Porque eu sinto... Se a gente sabe que é um momento onde a criança vai aprender um monte de coisa, ela tá com esse superpoder... Por que a gente deixa ela só aprendendo, sei lá, matemática, não põe ela pra ir viajar ao mundo, tá ligado? Porque não tem dinheiro pra isso, fazer com todas as crianças. Sim, e isso poderia ser perigoso, porque, por exemplo... Se você tira a criança do ambiente familiar, você vai deixá-la insegura, com medo, estressada, ansiosa.
E você gerar um estresse intenso, crônico, medo intenso, crônico na criança, nessa fase tão delicada, você pode gerar efeitos muito negativos que vão durar a vida inteira dela. Pode crer. Entende? Então, são muitos... até perigoso você tentar mexer. Você pode fazer uma cagada. Você pode fazer uma cagada, porque... Né? Não, vamos fazer isso aqui. Pô, e aí você, sem perceber, você tirou um aspecto fundamental do aprendizado dela, que é a interação com os pais. Pode crer. Entende? Adolescência é a mesma coisa, cara. Adolescência, o que é adolescência, Monark? É uma transição da infância para a vida adulta. E uma série de mudanças acontecem no cérebro. Os circuitos envolvidos com motivação, que libera dopamina, eles estão se modificando. Essas áreas envolvidas com autocontrole, controlar impulso, elas estão desenvolvendo. Por isso que é ruim usar droga, né? Quando você está desenvolvendo, né? As chances da pessoa desenvolver um distúrbio de comportamento, um vício, é maior, porque é uma fase em que os sistemas que geram motivação eles estão muito sensíveis. Então, o indivíduo ele tem uma tendência de querer muito algumas coisas e não querer muito outras. Então, assim, tá um negócio 880, entendeu? Eu quero muito jogar jogo da gente e não quero de jeito nenhum estudar. E era assim mesmo. Assim, é um contraste, né? E, ao mesmo tempo, os sistemas envolvidos com autocontrole, tipo, não joga agora, tem que estudar, não come coxinha, não sei o quê. Eles estão desenvolvendo ainda. É na adolescência que desenvolve. Pode crer. Né? E é uma fase super importante. A adolescência é meio que como se fosse um treino para a vida adulta. Repara, o que acontece com o adolescente? Ele começa... As motivações dele mudam. Ele não quer mais ver Barney. Ele não quer mais ficar brincando com os pais e com a mãe. Ele quer distância dos pais e da mãe. Ele acha infantil. Alguma distância, não totalmente. Ele quer alguma distância. Quer muito interagir com outros indivíduos, fazer parte de um grupo, se sentir parte de um grupo, interagir de várias maneiras possíveis. E, de certa maneira, e não quer fazer outras coisas que não fazem sentido, tipo estudar, né? Se parar pra pensar, isso, de certa maneira, serve como um treino para ele, para a vida adulta. Treina para a vida social adulta. Pode crer. Então, você começa... As dinâmicas sociais, em boa parte, se aprende durante a adolescência. Como, Andrei? Nas interações lá, você fala uma merda, leva um tapa, daí você aprende que não deve falar uma merda, as regras sociais você vai aprendendo na adolescência. E em algum momento, isso vai desenvolvendo ao longo dos anos, cara. Na adolescência, quando dá lá uns 20 e poucos, adolescência vai até uns 20 e poucos. Ah, é? É. Caralho? Não é 18 não. Sério? Não é 18 não. Então, assim, até uns 20 e poucos anos, você tem esse padrão, né? Um indivíduo que quer muito umas paradas, especialmente o que traz recompensa. Mas ainda quero jogo. Não, mas eles têm menos autocontrole. Eles têm menos... talvez. Talvez, né, cara? Talvez. Às vezes você perdeu a oportunidade de desenvolver os sistemas envolvidos com autocontrole. Pode ser. Porque, eu era uma criança muito antissocial. A única conexão com a sociedade que eu tinha era a internet. Então, conversar com outras pessoas é pela internet, a minha relação com as pessoas é pela internet. Eu não tinha... Porra, nossa diferença de idade não é tão grande assim. Mas é que eu sou... Como eu posso explicar? Eu não tive uma infância muito da hora, tá ligado? Eu não tive... Sei. Isso por si só já pode ter alguns impactos, né? Estresse na infância tem lá seus impactos na vida toda da pessoa. Essa conversa toda veio da sua questão, porque as pessoas tendem a achar que o que a gente faz hoje, alguma das coisas que a gente faz hoje, a gente nasceu com ela. A gente não nasceu com nada disso, cara. Tudo que a gente faz hoje, o jeito que a gente é... A gente não nasceu com alguma coisa? Alguma predisposição a gente nasceu? Tipo... Sei lá, tem gente que é muito bom em... Pô, tem gente que enxerga muito bem e gente que não enxerga muito bem. Só isso não, sim, tá. Então, desculpa, você tem razão, né? Então, você pode nascer com alguma condição, talvez há uma questão até anatômica, às vezes, né? Do seu ouvido te permite detectar um som específico. Ou capacidade cerebral mesmo, né? Todo mundo nasce com a mesma capacidade cerebral. Sim, isso é uma discussão grande da neurociência, cara. Genética versus ambiente, né? Qual que influencia mais? Sim. O ambiente tem um impacto muito grande, cara. De novo, eu convido você a refletir o que um recém-nascido sabe fazer, velho, quando ele nasce. Ele não sabe mexer o braço, Monark. O cérebro humano não sabe mexer o braço quando a gente nasce. O neném fica assim, ó. Leva alguns meses até o braço dele, olhando o braço, né? Ele começa leva um tempo ele aprender a conseguir controlar o braço e a mão para pegar as coisas. E começar a explorar o mundo. Leva um tempo até para ele entender que ele não é todo o universo, né? Se olhar no espelho e achar que é ele, né? Leva um tempão para ele começar a andar, um ano, né? Então, eu acho muito complicado falar assim, nasceu com isso. A maioria dos talentos
são desenvolvidos. Uhum. Ninguém nasce talentoso, nem não nasce tocando um violino. A maior parte do desempenho de um mestre violinista é treino, né? Mas por que tem uns caras que treinam pra caralho e sempre tem o cara que é melhor que você, mesmo treinando a mesma coisa, tá ligado? Depende, né? E aí, uma possibilidade, se você olhar o histórico da pessoa, você vai ver que o histórico dela justifica isso. Por exemplo, quem você acha que vai ter mais facilidade em aprender o instrumento? Uma criança que cresceu num ambiente que os pais, os tios, os irmãos são músicos? Uhum. Ou uma criança que cresceu num ambiente que ninguém nem ouvia música, odiava música e, sei lá, era um ambiente estressante, ninguém, sei lá, às vezes não tinha o que comer, porra. Teria mais O ambiente predisposição. que o indivíduo cresceu faz todo... E às vezes o cérebro ele aprende com o ambiente que ele tá, sabe? Sim. Quer o indivíduo perceba ou não. Então, às vezes você desenvolveu os circuitos do cérebro sem saber. Pode crer, mas o foda que pô, meu pai é músico, tá ligado? Uhum. Minha irmã toca piano muito bem, tinha um piano em casa, meu pai tinha violão, caralho. Música sempre foi um negócio, Aham. parte da família. Eu não gosto de música. Você não gosta de música. Não é que eu não gosto de música, eu não me importo com tanto com Aham. música quanto a maioria das pessoas importam no Aham. mundo, tá ligado? Aham. Se fosse o comportamento, se fosse esse negócio do ambiente, era pra eu amar música e saber tocar vários instrumentos. Minha irmã mas- sabe, tá ligado? Sim, sim. Mas tem muitos fatores a considerar. De novo, tem muitas coisas que podem ter influenciado em quem você é hoje sem você saber. Vou dar um exemplo, vou chutar um exemplo. Seu pai e sua irmã Uhum. tocam música. Aí um dia lá na infância, você viu que seu pai estava dando mais atenção para sua irmã, porque ela tocava música. Você começou a criar uma certa aversão pela música. Você nem lembra disso, talvez. Talvez você nem lembre desse episódio. Pode crer. Mas isso modificou o seu cérebro lá naquela época. O seu cérebro aprendeu, porra, esse negócio de música é ruim. Eu não estou Que ganhando. tira minha atenção. Eu não Pode estou ganhando crer. algo que eu quero, eu não estou ganhando algo que eu preciso por causa da música. E aí você, sem perceber, você cria uma certa aversão. Isso pode. Estou chutando um exemplo aqui, tá, Monark? Sim. Claro, pode. Um episódio na sua vida pode já gerar uma consequência, um efeito dominó que resultou no Monark hoje, sabe? E as pessoas, eu percebo que elas tendem a subestimar isso. Subestimar o quanto a experiência da pessoa impacta em quem ela é hoje. Uhum. O nosso cérebro é uma máquina de aprender, Monark. É uma das maiores funções mais importantes. A gente falou no início, né? Uma das funções mais importantes do nosso cérebro é ser capaz de se modificar e aprender coisas novas. Sim, sim. Se o Monark for agora lá para a Alemanha e tiver que se virar lá, Monark, lá, ninguém te conhece lá, foda-se, você tem que aprender a falar alemão e as regras sociais são diferentes. Você vai ter que se adaptar lá, cara. Você tem que aprender novas regras, tem coisas que você não pode falar, senão o nego te xinga. E aí você vê que não tem muito amigo, aí você tem que desenvolver uma estratégia pra... Entende? Sim, é um tem que se aprendizado. conformar ao ambiente. né? Isso, você vai ter que... E isso faz parte, cara. Essa é uma das funções mais importantes do cérebro, conseguir aprender coisas novas, né? Sim, sim, sim. Agora, um ponto importante pra você, Monark, se você estiver pensando em ir lá pra Alemanha. Esse exemplo é ruim da Alemanha. Vamos usar o... É verdade, por que eu tô falando Alemanha, cara? Desculpa, tem razão. Vamos botar Não, Estados pode Unidos. falar É Alemanha. verdade, eu nem me liguei, eu sou um sem noção, né? Não, não. Cara, aí, seu cara, não convida mais essa porra do Andrei, não, cara. Que moleque sem noção. Nossa, acho Não, essa engraçado. é clássica de eu falar. Pisada na bola do cacete. Vamos falar dos Estados Unidos. Tá bom. Até perdi aqui. Mas eu tô Digamos, brincando, não, tem digamos que você problema. vai para os Estados Pode Unidos. ser Um Alemanha. dos processos mais importantes que você vai ter para aprender lá as novas regras é o sono, bicho. Você ia estar fudido. A sua capacidade de aprender coisa nova depende pra caralho do seu sono. E do jeito que você tá dormindo, eu já sei que você tá dormindo mal, cara. Mal, durmo Tá mal. dormindo mal. Não tem como a qualidade do seu sono ser boa. Às vezes eu encho a cara e vou dormir bêbado. Nossa, mano. Ai, Monark, meu Deus. Por favor, deixa eu te ajudar, cara. Eu vou te Aqui, ó, Tá mandar. vendo aquela garrafa de tequila ali? ó? Eu vou te mandar. Bebi em um dia. Caralho, mano. Aqui, ó. Eu bebi isso aqui tudo num dia e fui dormir. Sério mesmo? Sério. E regaça o sono, né? O álcool. Eu acordo mal pra caralho no dia seguinte, com esse saco, dor de Pô, cabeça. você não sente mal, cara? Me sinto, eu sou idiota. Porra, Monark. Eu cara, sou indisciplinado. Não, vamos fazer o seguinte. Você já dormiu bem alguma vez? Já. Eu tive momentos que eu era saudável. Ah, e você não sente falta? Sinto. Só que foda-se. É que, Sinto, pô, só que foda-se. é que minha vida nos últimos meses tem sido tão caos e desastre que eu tinha que cuidar de tanta coisa, me preocupar com tanta coisa que meu sono não entrava na lista. Mas agora Sei. as coisas estão acalmando Aham. e eu tô ficando melhor. Eu passei por esse, né? Psicologicamente foi muito difícil pra mim tudo Imagino, isso que eu cara, passei, imagino, tá ligado? cara. Então, Eu imagino, fiquei meio destruído psicologicamente falando. Isso é uma das coisas que mais gera estresse no humano, né? Isolamento social.
a percepção de exclusão e isolamento social muda a química do cérebro, cara. Tem uma proteína lá que chama taquicainina, se eu não me engano. Ela é produzida sinalizando, puta que pariu, você está isolado socialmente. Porque isso, para os nossos ancestrais, significava morte, cara. Pode crer. Você ser isolado do grupo, bicho, o nosso corpinho frágil no meio da selva, você tá fudido, cara. A nossa espécie, ela foi bem sucedida, em boa parte, por causa da nossa capacidade de formar grupos coesos, grupos grandes, com uma Tribos e caralho. Exato, com uma organização social complexa, né? Isso é uma das maiores vantagens da nossa espécie. Então, nós somos programados para odiar, cara. E realmente, nessa Odiar ser excluído. política de cancelamento que a gente tem hoje, eu não consigo imaginar como é que o cérebro interpreta isso. Porque é um isolamento social, é uma magnitude muito grande. Não é um amigo, dois amigos. Não, Cara, o Brasil puta inteiro. que pariu, mano. Assim, eu sinceramente não sei que tipo de impacto isso pode ter no cérebro de uma pessoa. Porque Você acha que pode ter impacto a longo prazo? de que forma? Não, sim, não tem dúvida. Por exemplo, se acontece um episódio... É praticamente um episódio traumático, cara. Ah, com certeza. Isso pode foi. ter te gerado um trauma que te coloca dentro de um quadro clínico que a gente chama de estresse pós-traumático. Cara, eu acho que eu tô na... Você sabe o que é nesse- isso? sei, Que é o que os cara vai pra soldados de guerra... né? então você vive uma coisa tão bizarramente... Distópica. medonha, que gera um medo tão intenso, isso modifica o seu cérebro de uma forma tão forte que faz você ter episódios de pânico depois, mesmo você não estando mais na guerra. Pode crer. Você tem um circuito que vai gerar medo ali, frente à presença de certas pistas, que está tão firme no seu cérebro, que a pessoa tem crises de pânico e atrapalha a vida dela. Pode Então, por crer. E exemplo, tá no caso de acontecendo um comigo. soldado de guerra, Ah. não tá mais na guerra. Só que o cérebro dele associou barulho, pá, com guerra. E é fudido, ele quase morreu, foi um negócio bizarro. Aí ele tá lá na cidade, aí passa uma moto, pá! Baixa uma crise de pânico nele. O cérebro dele fala, puta que pariu, você vai Tá morrer em de medo, você vai guerra! guerra. Então isso é o que a gente chama de estresse pós-traumático. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, aquelas drogas que eu comentei, existem evidências de que psicodélicos, por exemplo, que abrem a portinha do aprendizado, podem ajudar no tratamento desse tipo de quadro. Que destrava esses mecanismos Isso, que é já como estão... se você deixasse o cérebro mais molinho, como se jogasse água na escultura, Aham. para deixar ela mais molinha, Aham. e aí você consegue modificar um pouquinho mais e ajudar uma pessoa, por exemplo, que sofre de um transtorno de ansiedade como esse, estresse pós-traumático, Pode que crer. pode ter acontecido contigo, sabe? E é uma merda, claro que tem efeito de longo prazo, cara. Você pode não estar dormindo bem por causa disso. Pode ser Você vai também. deitar, fica, caralho, pô, ninguém gosta de mim, todo mundo me odeia, você não consegue dormir. Querem E me aí você não matar. consegue dormir. Dia seguinte, você vai acordar pior. Sim. Aí você vai acordar tendo mais pensamento negativo, mais ansioso, mais zoado, menos motivado. E aí, como você tá assim, você sente pior ainda. E o negócio vira um ciclo Dá vicioso, uma cara. desesperança enorme com a vida, né, Sim. passar por isso que eu passei. Parece que esse tipo, você tá 10 anos fazendo um trabalho, mudou uma vida de um monte de gente, ajudou um monte de gente, aí você falou uma opinião que é controversa, nem deveria ser, mas é controversa. Talvez deveria ser, sim, Uhum. mas é controversa. E pronto, você é um monstro, você é um nazista, todo mundo te odeia, ninguém mais quer falar com você, tem pessoas te excluíram, você tem que sair da empresa que você criou. Isso aí é... Eu não desejo isso pra ninguém nunca, assim, de verdade eu não desejo, não. Aham. É uma parada bem difícil. Como que eu resolvo essa parada do estresse pós-traumático? Cara, terapia, né? Eu não gosto de terapia, Não, mano. cara, calma aí, Monark, rapidinho. É porque, assim, de novo, é porque existe, de fato, um grande preconceito em relação à terapia. E quando eu digo terapia, eu tô falando um profissional, na minha opinião, um profissional que sabe o que eu te falei, sobre cérebro, sobre o circuito, Entendi. como é que as coisas funcionam, tá atualizada. Não tem um esse... psicólogo. tal. tipo, cara, é uma pessoa, um psicólogo bem formado, que sabe de neurociência, que sabe da ciência de um modo geral, ele vai servir com você como um professor, cara. Tipo, um professor sobre a sua própria vida. E ele vai te ajudar, porque, por exemplo, você talvez tenha estresse... Você já fez alguma consulta? Não. Então, você talvez sofra desse transtorno de estresse pós-traumático e nem sabe? Pode crer. E aí, assim, e tem maneiras de lidar com isso, tem maneiras de resolver, tem maneiras de regular seu sono, tem várias coisas que você pode fazer para melhorar a sua vida e talvez você só não saiba como, né? Então, um psicólogo, um médico, alguém que domine desse assunto, um psicoterapeuta, Sim. pode te orientar, não é tipo te mostrar desenhos esquisitos, falar o que você acha